Oi, pessoal, aqui é a Ana Miller. Para quem ainda não me conhece, sou jornalista, né? E estou desde janeiro com o Janeiro Branco Integral, projeto de promoção de saúde mental, promoção de profissionais, técnicos e éticos e sensíveis que estão aí fazendo além da sua missão. E agora, no mês de outubro, a gente tem alguns áudios muito legais, muito especiais. Alguns falam sobre o Outubro Rosa, alguns falam sobre o Dia da Criança, outros falam sobre a questão do idoso, mas todos falam sobre o amor, né? E o amor que não é só no outubro, mas o amor que a gente tem que ter todos os meses do ano, e não só os profissionais da saúde, os terapeutas, os professores, mas todos os ocupantes, né? Todos os seres, né? Seres integrais que estão vivendo aqui no planeta Terra, principalmente nesses 2 últimos anos de pandemia, os desafios que vem sendo, a gente tem tendo que enfrentar. Então, assim, desejo que vocês tenham umas ótimas experiências, né, de audição desses áudios e continuem indicando o canal para mais pessoas ouvirem e repliquem essa mensagem. Comunicar o bem faz bem. Um beijo, fiquem com Deus. Olá a todos, irmãos de fé. Sou Miltinho do Sete Flechas. Trabalho com cartas e diretamente com entidades. Gostaria de falar algumas palavras que acordou em mim hoje e passar a vocês também. Nesses tempos de pandemia, vamos pensar mais em nossos atos, em nossas atitudes. Vamos criar novas expectativas. Vamos rogar menos pragas e pedir mais pela cura do mundo. Às vezes, nos queixamos por estar doente, até mesmo alguém dos nossos, mas esquecemos do mundo, do planeta, o qual nós mesmos estamos destruindo e automaticamente nos destruindo. Vamos conversar mais com Deus, ao invés de cobrar. Vamos pedir aos orixás a bondade em vez de maldade. Aos Exus vamos pedir para que abra seus caminhos e o do próximo, em vez de pedir tranqueira ou desgraças. Pois o ensinamento está aí e dá para ver de olhos fechados. Vamos fazer esta cura dando as mãos num só pensamento, pedindo paz e amor, para que esse mundo que hoje tanto chora volte a sorrir amanhã. Não depende só de Deus e de nossos orixás, e sim também de nós. Beijo no coração de todos. Miltinho do Sete Flechas. Sou a terapeuta Marta Soso e neste mês de outubro eu escolhi o tema sobre as crianças para falar para o canal Comunicar o Bem Faz Bem. A primeira coisa que nós fazemos quando nasce uma criança é pegar o colo. O colo é importante, é aconchego, é proteção. Nós conversamos com as crianças, mesmo de olhos fechados, e elas nos compreendem pelo olhar e pelo sentir. Há um dito de que não é para dar muito colo, que a criança fica manhosa. O colo na infância é o maior sentido de aprendizado do quanto podemos confiar nos adultos, do quanto podemos nos entregar para situações e a quem recorrer, inclusive na vida adulta, quando nós precisamos de ajuda. Não tenham medo de dar colo para as crianças, de embalar, de cantar, de ser criança junto com elas. É a grande oportunidade que o adulto tem de aprender a respeitar, a falar mais baixinho, a respeitar a hora do sono. Isso se estende, sempre há um link entre a infância, a adolescência e a vida adulta. Tudo aquilo que nós aprendemos a respeitar na nossa infância se prolonga na nossa adultez. Ter pequenas tarefas, logo depois de crescidas, obviamente, é um fator educativo, não é exploração infantil. Exploração infantil é quando as crianças não podem ir para a escola e têm que trabalhar muito e tal. Ter pequenas responsabilidades em casa nos ensina a ser um adulto responsável e comprometido. O outro aspecto que eu pontuei para analisar são os desenhos feitos na escola ou em casa. Normalmente, os primeiros desenhos das crianças são rabiscos, nós não entendemos.
e a gente diz assim, tá bonito, deixa ali que depois eu olho. Não tratem esse momento com desdém. Deem muita importância a este momento. Não entendemos nada do que a criança desenhou? Pergunte a ela. O que você desenhou aqui? Me conte a história de como você pensou nesse desenho. Assim nós valorizamos as primeiras coisas que elas fazem. Assim como nós, qualquer coisa que a gente for aprender, no início, ela não tem o aspecto da perfeição. E então as crianças aprendem que são respeitadas dentro daquilo que elas fazem. Brincar, chorar, evitar comparações. Você é menino, pare de chorar. Nunca digam isso para uma criança, porque qualquer criança, quando nasce, chora. É uma manifestação de que chegou ao mundo, de que está viva. E não há essa divisão de que um pode e o outro não pode. Cada ser é único. Cuidar da alimentação, das palavras, dos preconceitos e do aspecto espiritual. Ensinem desde criança um caminho, não uma seita, não um sacrifício, mas algo que seja leve, prazeroso, curtir a natureza, fazer uma meditação, aprender uma oração. E não sufoquem as crianças com 1000 atividades. Nós temos uma vida inteira para aprender. Deixem-as brincar, sorrir, viver do seu jeito, sempre amparadas pela mão do adulto. E lembrem que essa criança continua em nós. Então vamos sorrir e deixar o nosso coração puro ser feliz. Bom dia, Ana. É um prazer muito grande gravar para você alguma coisa que nós trabalhamos com as mulheres. Nós temos um grupo de mulheres do qual eu faço parte. Nós nos organizamos, é mais de 20 anos que nós começamos a nos organizar para trabalhar o cuidado. Cuidado com o corpo, o cuidado com a alimentação e o cuidado também do nosso planeta. Esse trabalho, ele é uma organização não governamental que nós nos reunimos semanalmente para trabalhar e nos organizar e cuidar daquilo que nós entendemos que deve fazer parte da nossa vida, que é da saúde, que é do nosso corpo. Eu quero falar mais especificamente da cura pela natureza. A cura pela natureza, nós trabalhamos essa parte com as plantas medicinais, porque acreditamos que tudo está na natureza. Mas para nós usarmos esses benefícios da natureza, nós precisamos também gostar da natureza e cuidar da natureza. Por isso que na nossa associação de mulheres, nós temos uma pequena área que é cedida pelo município e lá nós cultivamos algumas plantas medicinais, alguns alimentos e também nós temos uma pequena reserva que são de plantas naturais. Bem, esse trabalho que nós nos organizamos é para cuidar principalmente do nosso corpo, da nossa saúde, mas também da nossa família e das nossas comunidades. Eu quero falar então como nós trabalhamos com as plantas medicinais. Nós já estudamos muito sobre isso, já estudamos em grupos, já tivemos encontros de formação e devo citar aqui que aprendemos muito com a irmã Rafinha e como nós podemos melhorar dentro desse campo. Então, começamos a estudar planta por planta, que nós gostaríamos de conhecer, que faz parte de medicamentos, de uma educação popular, de curas através das plantas são curas naturais também, que são curas populares que a gente vem aprendendo com os nossos ancestrais. Então, nós pegamos sempre, formamos grupos e temos grupos das cuidadoras, onde que a sua dedicação especial é com as plantas. Escolhemos plantas que delas podemos extrair, fazer a sua tintura para depois fazer a composição de elixires. Nos dividimos em grupos e estudamos. Fizemos isso para depois, então, dentro do grupo das cuidadoras, a gente trabalhar e fazer essa parte
da composição. E as plantas, elas curam também a alma. Por isso que eu vou te dar o exemplo da jabuticabeira, que isso é uma experiência própria que eu tenho, aonde que a gente, estando com cansaço físico e mental, nós podemos usar a jabuticabeira como cura natural. Deitar quietinha, meditar e ficar minutos e minutos deitada e... Eu estou gravando este vídeo, eu estou sentada debaixo de sombras de amoreiras, de outras plantas que eu nem sei o nome, mas amoreiras. Estou também junto com abacateiros, jambolão, graviola, e estamos aqui sentadas numa sombra maravilhosa, porque hoje é o dia que eu estou ajudando a cuidar do meu pai, que tem 92 anos, e foi com ele que eu aprendi que a árvore é nossa força, que as árvores precisam estar próximos à nossa casa. Infelizmente, tem gente que não pensa assim, destrói, corta, queima, mas a natureza pode vingar-se do homem. Acho e tenho quase que certeza que a pandemia do coronavírus, ela veio para alertar o homem deste planeta. O Leonardo Boff, ele faz várias interpretações que a Mãe Terra, a Gaia, ela está cansada, ela está sobrecarregada e ela está mostrando para o homem que nós precisamos dela e só com ela, bem cuidada, com suas proteções, é que vai ter a continuidade do ser humano neste planeta. Olá, partilhantes do saber, Gerson com vocês. Hoje falarei um pouco, algumas frases, enunciados de Friedrich Nietzsche, do livro Assim Falou Zaratustra. E o que quer que venha como destino e vivência, vivencia-se somente a si mesmo. E o que poderia me ocorrer, ainda que já não fosse meu? Adquirimos riquezas e ficamos mais pobres com isso. Alguns jamais ficam doces, já no verão apodrecem. É a covardia que os mantém presos ao ramo. Não é com ira, mas com risos que se mata. Avante, matemos o espírito do peso. Mantém sagrada a tua mais alta esperança. É necessário aprender a desviar o olhar de si para ver muito. Das profundezas deve o mais alto ascender até sua altura. A longa estrada para trás dura uma eternidade, e aquela longa estrada para além é outra eternidade, que se encontram no portal instante. Tudo que é reto mente, toda verdade é torta, o próprio tempo é um círculo. Caminhamos com a liberdade que este instante puxa, atrás de si todas as coisas vindouras e as já vindas, atadas com a firmeza e também luminosa presença do eterno Ser. É preciso aprender a se amar a si próprio, para que se sustente a si mesmo sem divagar. Flamejar como uma pequena chama sobre um alto mastro, de certo, uma luz pequena, farol decifrador de enigmas, revela todo o caminho. Aprendamos com o sol. Quando ele se põe, o superabundante derrama então no mar o ouro de sua riqueza inesgotável. Aquele que é incapaz de se comandar a si mesmo deve obedecer, e há alguns que são capazes de se comandar a si mesmos, mas aos quais ainda falta muito para que também obedeçam a si mesmos, pois não se ouvem a si. Almas nobres não querem ter nada de graça, e menos que tudo a vida, aos quais a vida se deu, e sim desejam semear o melhor em troca,
gerando além de si. Em vossos filhos deveis remediar o fato de serdes filhos de vossos pais. É assim que deveis redimir tudo o que é passado. E apenas para criar é que deveis aprender. Ninguém de vós quer embarcar na barca da morte. Por que quereis então ser cansados do mundo? Não é suficiente ser uma espada. É preciso saber também em quem aplicar a espadada. O homem é o melhor predador. O terremoto soterra muitos poços, mas também traz à tona a luz, forças interiores, novas forças e mistérios. Por que tão pouco destino em teu olhar? E uma vez desperto, deverás permanecer desperto eternamente. Tudo vai, tudo retorna, eternamente gira a roda do ser. Tudo morre, tudo volta a renascer, eternamente prossegue o ano do ser. Tudo se rompe, tudo é remontado, eternamente constrói-se a casa do ser. Tudo se despede, tudo volta a se saudar. Eternamente fiel, assim permanece o anel do ser. A cada instante começa o ser. Em torno do todo, aqui, rola a esfera lá. O centro é por toda parte. É curva a senda da eternidade. Quão amável é que existam palavras e sons. Não são palavras e sons arco-íris e pontes aparentes entre os eternamente separados? Mas o nó de causas em que me encontro, enredado, retorna. Ele me recriará. Eu mesmo pertenço às causas do eterno retorno. Aprendei, pois, a rir por cima de vós mesmos. Elevai vossos corações para o alto, mais alto, e tão pouco esqueceis a boa risada. Que importa? Um abraço. Meu nome é Maria Helena, eu sou psicóloga e hoje eu resolvi falar sobre o amor, mas as questões de até que ponto na humanidade o ser humano com as suas doenças, as suas imperfeições, tanto físicas quanto espirituais, deturpam o significado desse amor. E muitas vezes acabamos nos envolvendo em algumas experiências que nos causam frustração, dor, tristeza e decepção. Gostaria de pegar um exemplo disso. Quem já conviveu ou conheceu alguém que tem o transtorno de personalidade narcisista, que é aquele em que a pessoa não tem empatia, praticamente não sente emoções e vive fazendo um jogo de mentira e manipulação, imitando cognitivamente as emoções e as sensações emocionais e do amor. E para quem convive ou conhece um tipo de pessoa desses, é bem doloroso imaginar que você se relaciona com um personagem criado que não existe. Só que eu penso, e nas minhas aulas de psicopatologia sempre era falado, que ninguém é apenas uma doença. Ninguém é apenas uma face. Todos nós temos um contexto maior. E que algum traço positivo todos nós sempre acabamos trazendo para a nossa vida. Então, sem se iludir com esse personagem, com essas falsas
essa falsa imagem de emoção e amor, talvez, com muito cuidado, possamos extrair algo de bom de uma pessoa assim. É nisso que eu quero acreditar no momento. Eu gostaria de falar alguns trechos aqui que eu me acabei encontrando fazendo esse estudo sobre esse transtorno de personalidade narcisista, que me levaram a fazer muitas reflexões e eu gostaria de dividir com vocês. Sobre o narcisista especificamente, que praticamente tudo que se lê, que se ouve falar, são coisas negativas, né? Desse círculo de mentiras e o ciclo do abuso, em que as vítimas que estão em contato com ele acabam participando. Eu gostaria de dividir um pequeno trecho que fala sobre o sofrimento que essas pessoas têm. Porque quem causa o sofrimento é a pessoa que sofre. A pessoa que é feliz, ela não causa sofrimentos nos outros. Que seria o seguinte: mas o narcisista também sofre. Por trás desses comportamentos existe uma neurose interna, uma dor sufocada que o domina inconscientemente, sendo mais forte que ele, a ponto de ele mesmo se perder em seu próprio ego. Quando menos espera, tudo retorna, perde a pessoa, sente-se perdido e, por mais que reconheça e tente mudar, não consegue e vai se afundando nas próprias neuroses. Mais algumas reflexões. Amor é um conceito vastíssimo, que pode alcançar céus e infernos, em que se conjugam o bem e o mal, a nobreza e a pobreza. Psicologia do Inconsciente, de Carlos Jung. Respondendo uma pergunta no seu perfil do Instagram, o psicólogo Luciano Vilaça diz: toda traição significa falta de caráter? Não necessariamente. Pessoas boas, honestas e de bom caráter também podem trair. O mau caráter trai por sua natureza e sua estrutura psíquica. A traição e deslealdade são as referências com as quais ele lida com o mundo e as pessoas. Pessoas boas e de bom caráter traem em virtude da vulnerabilidade humana. Em suma, todo mau caráter é por si mesmo, de algum modo, um traidor e um infiel, mas nem toda pessoa que viveu uma experiência de infidelidade é um mau caráter. E assim, podemos pensar que, como está na Bíblia, e desde Platão já é feita uma reflexão de que quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado. Então, uma das coisas que eu tenho aprendido é que para lidar com uma pessoa assim, seja um paciente ou seja uma pessoa do seu círculo de relações, você tem que estar preparado para não se deixar atingir por essa frustração que causa esse tipo de comportamento, não se deixar envolver nesse jogo, mas ao mesmo tempo não precisa revidar na mesma moeda e pode-se sim ter um comportamento fraterno, tolerante e de compaixão, não se deixando claro que essa pessoa lhe cause sofrimentos e prejuízos, tendo todo o cuidado, mas você pode ter sim um sentimento de compaixão, porque são pessoas doentes do físico, da mente e principalmente do espírito. Poderíamos também agora ficar pensando, mas por que isso aconteceu comigo? E aí eu me deparei com as seguintes frases: a vida sempre une aqueles que estão destinados a cumprir um papel na existência um do outro. Cada pessoa que entra ou que sai de nossas vidas possui um significado profundo. É uma lição, um exemplo, um estímulo ou uma prova para o nosso crescimento. Como diz André Albuquerque no seu perfil, pare de querer explicação para absolutamente tudo.
principalmente se foi algo que partiu do outro. Você nunca vai conseguir entender o que fez alguém te machucar, simplesmente porque não é sobre você, é sobre o outro. Foi uma escolha do outro. É isso. O tolo se vinga e desce ao nível de quem o machucou. O sábio ignora, afasta-se e deixa que a lei do retorno resolva tudo. Então, já indo para um caminho de finalização desta reflexão, desse assunto tão difícil e que não tem fórmulas, receitas prontas, é apenas uma tentativa de reflexão. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. Do nosso irmão Chico Xavier. Gostaria de deixar um alerta para que as pessoas procurassem estudar, conhecer e ler sobre o transtorno de personalidade narcisista. Existem dois tipos, o narcisista clássico e o narcisista vulnerável ou oculto. São pessoas que estão na sociedade, estão na nossa família, estão no nosso círculo de amigos e muitas vezes a gente não se dá conta disso. E, claro, tudo que eu falei é muito mais por uma convivência de pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizade, de trabalho, de conhecidos, mas tem que se ter um cuidado muito especial quando essa relação é a de casal. Aí realmente fica a dica que as pessoas devem estudar o assunto, conhecer o assunto e se tiverem certeza, né, se virem que realmente o seu parceiro é um narcisista, provavelmente essa pessoa terá que fazer terapia e é muito provável que não vai conseguir levar uma relação normal e, na maioria dos casos, a melhor saída é o afastamento e a separação do casal. Fica a dica. Nada na vida é por acaso. Cada pessoa que você conhece tem um propósito. Uns testarão você, outros te usarão, e alguns te ensinarão. E ainda existirão aqueles que te despertarão o que há de melhor em você. Confie, espere e acredite. Tudo está nos planos de Deus. Então, meus amigos, para encerrar, eu sempre sigo o que manda o meu coração. Claro que temos que fazer reflexões e utilizar a razão para nos orientar também, mas no final precisamos acreditar no poder do amor. E eu deixo uma pergunta final. Se tudo acabasse hoje, você foi feliz? É isso. Até o próximo encontro. Obrigada. Outubro Rosa. Outubro Rosa, autocuidado, cuidar de si mesmo, trazer uma nova manifestação dentro da mulher, que é dentro de cada um de nós. E quando eu falo de mulher, eu falo de ser humano, ser divino, ser consciente. Não existe nem homem, nem mulher, nem feminino, nem masculino. Uma energia única, potente, sem individualizações, mas simplesmente unida, única. Outubro Rosa, o que eu posso trazer junto com essa experiência? O que eu posso trazer como autocuidado, cuidar de si mesmo, do próprio seio, o seio materno, o seio do amor, o seio que cuida, o seio que mantém. Como eu posso cuidar de tudo isso? Como eu posso usar tudo isso? O que significa isso dentro de mim? Minhas feridas, minhas desesperações, minha felicidade, minha alegria,
minha concentração. Mulher, que ser, que seio divino. Cuidar de si mesmo, cuidar de mim. Cuidar do meu seio. Cuidar de mim como mãe, como filha, como mulher, como amante, como amiga, como terra. Energia feminina, masculina. O homem também tem a sua dor no seu seio, mas a sua alegria também no seu seio, pois ele também faz parte desse grupo. O que eu gostaria de trazer hoje era o que significa para mim, Alda Freitas, ter esse cuidado, autoestima, autocuidado, cuidar de si mesmo. Para mim é simplesmente estar presente. Para mim é simplesmente cuidar das minhas emoções, dos meus sentimentos e sensações. O que eles trazem para mim? Qual é a informação? Qual é o pedido do meu corpo aqui? Muitas traições. Muitas reflexões, mas também muito amor, muita compreensão, também muito ser quem sou, ser quem somos, a compaixão, a sabedoria, a disponibilidade, as intuições, introspecções, tudo isso faz parte desse caminho. Não tem nada certo, não tem nada errado, não tem bem, não tem mal. Tem só um caminho, a existência. O que eu estou me permitindo de viver e de existir aqui agora. Então, eu vou deixar para vocês o meu abraço nesse outubro rosa. Esse abraço que compreende, sem julgamentos, para que a gente possa se receber do jeitinho que a gente é, sem pensar que tem nada certo ou errado. Mas ter o cuidado e a autocompaixão, direi, de nos receber como somos, sem a prepotência e a pretesa de querermos ser perfeitos, pois nós somos perfeitos na nossa imperfeição. E eu descobri muitos anos atrás que o meu sorriso é o perfume da minha vitória. Dentro de tudo isso, que esse seja um caminho cheio de cor rosa, cor de Maria, cor do amor, cor do eterno, cor da vibração de ser quem somos. Alda Freitas, mais uma vez, agradecendo e deixando esse carinho eterno. Olá, meu nome é João Carlos Celeste, eu trabalho como técnico de enfermagem na Prefeitura de Gravataí e agora, no mês de outubro, desenvolvemos a campanha de prevenção e diagnóstico do câncer de mama. E de acordo com estatísticas do INCA, Instituto Nacional do Câncer, entre os anos de 2020 e 2022, deverão surgir no total mais de 66 mil novos casos de câncer de mama. E na prática, todos nós já tivemos alguma informação sobre alguma familiar, alguma amiga, algum parente próximo, alguma conhecida que já teve algum problema com câncer de mama. E na área da saúde, nos deparamos constantemente com mulheres que estão tratando, que já trataram ou que vão tratar o câncer de mama porque a doença já se manifesta. E de que forma poderíamos ajudar a amenizar esse problema grave que impacta a vida de tantas pessoas? Fazendo justamente o que se propõe o Outubro Rosa. Conscientização, levar informação às mulheres quanto à importância do autocuidado, do autoexame, a importância da autopercepção do próprio corpo. E lembrando também
que muitas mulheres jovens que estão tendo filhos e acabam optando por não amamentar. E nesse caso, a amamentação funciona como um fator protetor em relação à doença. Lembrando também a importância de comentar sobre o autocuidado de maneira mais ampla, lembrando alimentação saudável, lembrando atividade física e lembrando também que muitas mulheres não têm condições de desenvolver, de trabalhar uma atividade física, de desenvolver uma alimentação saudável e muitas vezes nem encaram essas medidas preventivas como importantes. Muitas vezes nem encaram a doença como uma coisa perigosa ou importante, por uma questão de educação. E aí, além da informação, do cuidado e das dicas de prevenção, fundamental se torna trabalhar com educação, ajudando essas mulheres a se informarem e se orientarem da melhor maneira possível para amenizar o impacto da doença e se posicionar de maneira melhor, buscando uma vida mais saudável e mais segura, desenvolvendo assim a autoestima e a valorização, tão importante para qualquer pessoa, mas principalmente para as mulheres que sofrem o impacto do câncer de mama. Oi pessoal, aqui é a Ana Miller, tudo bem? Então, estamos com os áudios de outubro, nesse outubro rosa, nesse outubro do amor, e com as mensagens dos profissionais técnicos, éticos e sensíveis para o mês de outubro, preparando já, tem novembro azul, dezembro e em janeiro, janeiro branco. Aí uma grande atividade que vai envolver todos os profissionais que nos ajudaram em todo o ano de 2021. Aguardem!